de verba na educação. Eu peço ao vereador Cícero que, por favor, acompanhe aqui o munícipe Otávio à tribuna livre, por gentileza. Beleza? Pode começar? Pode começar. Boa noite a todos, boa noite ao presidente, Boa a todos que nos assistem, aos vereadores também presentes. Eu me chamo Otávio Ítalo, sou morador aqui de Ilha Solteira, estudante de Ciências Biológicas e represento o Diretório Acadêmico 11 de Abril. Eu agradeço a oportunidade de fazer a leitura dessa carta. E essa é uma carta realizada pelo movimento estudantil aqui de Ilha Solteira, que fala um pouco sobre os anseios, desejos e medos representados nesse momento turbulento que vivemos. E eu vou iniciar a leitura, bem? Bom, carta aberta. Aos bons que ainda resistem e acreditam na luta. Estamos mais uma vez em guerra no Brasil, uma guerra instaurada pelo governo contra o povo, contra a educação, contra a saúde, contra a verdade e a vida dos mais vulneráveis. Não queríamos e tampouco gostaríamos de nos arriscar em lutas e manifestações populares durante uma pandemia, mas diante de tantos ataques e infortúnios cometidos contra os nossos, não nos resta alternativa, a não ser lutar mais uma vez pelo que nos resta, pelo que ainda não nos foi tomado. Digo que lutaremos mais uma vez, pela memória, por aqueles que lutaram antes de nós, pelas vidas que se foram para as conquistas dos nossos direitos, pela eterna batalha que perpassa corpos e indivíduos de gerações, a batalha pela democracia. Gostaria de lembrar as barbáries da ditadura militar e todos aqueles que lutaram na defesa dos nossos direitos democráticos mais fundamentais: o direito de existir, o direito de liberdade, o direito de pensar. Acreditávamos haver vencido, comemoramos e fomos felizes por algumas décadas. Mas hoje, diante do atual cenário, descobrimos que a sombra do fascismo nunca abandonara o Brasil. Estavam apenas adormecidas e hoje novamente tomam o poder. Diante do legado dos nossos companheiros de luta que deixaram, seria quase um ato de desrespeito moral não nos tornarmos novamente combativos e nos manifestarmos contra a barbárie do atual governo. O movimento estudantil ainda existe e resiste. Somos netos e filhos daqueles que lutaram antes pelo Brasil. Temos a força e o ímpeto necessários para lutar e vencer mais uma vez. Mas precisamos que vocês acreditem em nós. Precisamos do apoio e solidariedade de todos aqueles que não foram ainda corrompidos. As frentes democráticas, a União Nacional dos Estudantes, os movimentos sociais, pela primeira vez convocaram uma manifestação nacional durante a pandemia. Não era o que queríamos, mas o que precisávamos. Diante do risco de doença, até a morte que a Covid nos traz, seguiremos todos os protocolos de segurança recomendados pela OMS durante as manifestações, e com isso diminui-se consideravelmente a chance de contaminação. Entretanto, enfatizo que muitos de nós já se sentem mortos por dentro, convivendo dia após dia com a depressão, a angústia e a insegurança de um futuro melhor. Estamos todos doentes de Brasil. Acreditamos correr o risco e nos tornamos a linha de frente novamente, pois não assistiremos sentados à democracia sucumbir. Não aceitaremos o genocídio da nação e não permitiremos o sucateamento e desmonte de nossas universidades. Não desistiremos do Brasil. Nossas pautas de luta não são compostas de apenas uma única causa, mas de diversas. Sairemos às ruas pelo impeachment de um presidente fascista que debocha do seu povo, negando-lhe saúde, educação e a verdade. Queremos ele fora. Queremos a volta do auxílio emergencial que realmente ofereça segurança alimentar para o povo brasileiro. Queremos a ampliação da vacinação do país, cujas propostas de aquisição o governo recusou 11 vezes, graças à incompetência do presidente e dos seus ministros, que tornaram um dos países que menos vacinou a sua população no mundo e um dos que mais mata seu povo. Estamos alcançando absurdamente o número de 500 mil mortes oficiais, com geladeiras e despensas vazias e cemitérios lotados. Enquanto o presidente faz deboche e ameaça de golpe, enquanto passeia e se aglomera junto com a sua claque fascista sem máscara de proteção, em um profundo gesto de descaso e desrespeito a milhares de famílias de luto. Queremos o fim da violência contra a população preta e periférica, que sofre repressões e chastinas cotidianamente, dentro e fora de seus lares. Queremos imediatamente a cessação dos ataques às universidades públicas. Queremos a suspensão dos cortes de verbas de educação, dos planos de privatização que entregam o patrimônio público e das reformas administrativas que destroem e privatizam os serviços públicos. Não permitiremos o sucateamento das universidades públicas.
de onde são produzidos quase toda a pesquisa e desenvolvimento científico de nosso país, de onde a população pobre, como eu e como aqueles, pode ter acesso ao conhecimento, de onde o espírito crítico é fecundado e de onde saem as tecnologias mais inovadoras, até mesmo as vacinas e medicamentos que são tão necessários ao povo brasileiro. Queremos nossas florestas em pé e nossas comunidades indígenas, quilombolas, caiçaras, ribeirinhas vivas. Graças ao ataque e ao desmantelamento sistemático incitado pelo ministro da Motosserra sobre os órgãos ambientais e sobre as leis de proteção ambiental, nós temos perdido um dos maiores tesouros, a fauna, a flora e a diversidade biocultural, condenando nossas futuras gerações. O poder econômico, a ambição, o lucro, o estimado progresso, máquinas devoradoras de mundo. Parafraseando Ailton Krenak, ambientalista indígena, o amanhã não está à venda. A gestão de Salles atua a favor dos madeireiros, garimpeiros da bancada ruralista, que nada mais almejam que destruírem o nosso patrimônio biocultural para encherem seus bolsos. Não permitiremos mais. A boiada não vai mais passar. Queremos um Brasil igualitário e seguro, onde mulheres e membros da comunidade LGBTQIA+, possam sair às ruas, sem temer o assédio, a violência, pois é isso que as falas do presidente Bolsonaro incentivam. Estamos cansados de falas machistas, homofóbicas, transfóbicas, racistas, e um presidente deve governar para todos, não somente para seus filhos, o lacaio, as milícias. Diante de todas essas pautas, espero que compreenda nossa enorme tarefa e necessidade de lutarmos. Cabe a nós, então, unirmos forças e mostrarmos que o Brasil não é terra de ninguém. Vamos vencer o fascismo e novamente, e nosso sol voltará a brilhar. E como cantou Chico Buarque em tempos de censura e ditadura, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. E lembre-se mais que nunca, não estamos sozinhos. Viva o SUS, defenda o SUS, Marielle presente, Binho dos Palmares presente, Paulo Freire presente, Chico Mendes presente e todos aqueles que não fugiram da luta. Encerro minha fala.